Nesse dia se fará expiação por vocês, para declará-los puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante Jeová. É um sábado de completo descanso para vocês, e vocês devem afligir a si mesmos. É um decreto permanente. O sacerdote que for ungido e ordenado para servir como sacerdote no lugar do seu pai, fará expiação e usará as vestes de linho, as vestes sagradas. Ele fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião e pelo altar, e fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso será um decreto permanente para vocês, a fim de se fazer expiação pelos israelitas uma vez por ano, por causa de todos os seus pecados. E ele fez assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Jeová disse ainda a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas, isto é o que Jeová ordenou. Se um homem da casa de Israel abater um touro, um carneirinho ou uma cabra no acampamento ou fora dele, em vez de o levar à entrada da tenda de reunião para apresentá-lo como oferta a Jeová, diante do tabernáculo de Jeová, esse homem será considerado culpado de sangue. Ele derramou sangue e será eliminado dentre seu povo. Isso é para que os israelitas levem a Jeová os animais que agora sacrificam em campo aberto e os entreguem ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. Eles devem oferecê-los a Jeová como sacrifícios de participação em comum. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar de Jeová, à entrada da tenda de reunião, e fará a gordura fumegar como um aroma agradável para Jeová. De modo que eles não devem mais oferecer sacrifícios aos demônios caprinos, com os quais se prostituem. Isso será para vocês um decreto permanente por todas as suas gerações. Você deve lhes dizer: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro que mora entre vocês que fizer uma oferta queimada ou um sacrifício e não o levar à entrada da tenda de reunião para oferecê-la a Jeová, será eliminado do seu povo. Se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comeu o sangue e o eliminarei dentre seu povo. Pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu mesmo dei a vocês para que façam expiação por si mesmos no altar, pois é o sangue que faz expiação por meio da vida que está nele. Foi por isso que eu disse aos israelitas: nenhum de vocês deve comer sangue, e nenhum estrangeiro que mora entre vocês deve comer sangue. Se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou uma ave que se pode comer, ele terá de derramar o sangue e cobri-lo com pó, pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Se alguém, quer israelita, quer estrangeiro, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto ou que tenha sido dilacerado por um animal selvagem, esse homem terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Mas se ele não as lavar e não se banhar, responderá pelo seu erro. Jeová disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: eu sou Jeová, seu Deus. Não se comportem como o povo da terra do Egito, onde vocês moravam, e não façam o que as pessoas fazem na terra de Canaã, a terra para a qual os estou levando. Não andem nos decretos deles. Vocês devem cumprir as minhas decisões judiciais e devem guardar os meus decretos e andar neles. Eu sou Jeová, seu Deus. Guardem os meus decretos e as minhas decisões judiciais. Quem fizer isso viverá por meio deles. Eu sou Jeová. Nenhum de vocês deve se aproximar de um parente próximo para ter relações sexuais com ele. Eu sou Jeová. Não tenha relações sexuais com seu pai, nem tenha relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu pai. Isso exporia seu pai à vergonha. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja ela filha do seu pai, seja filha da sua mãe, quer ela tenha nascido na mesma casa, quer fora dela. Não tenha relações sexuais com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, porque isso seria uma desonra para você. Não tenha relações sexuais com a filha da esposa do seu pai, descendente do seu pai, visto que ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a irmã do seu pai, ela é parente consanguínea do seu pai.
Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe, porque ela é parente consanguínea da sua mãe. Não exponha o irmão do seu pai à vergonha por ter relações sexuais com a esposa dele. Ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora. Ela é esposa do seu filho. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu irmão, pois isso exporia seu irmão à vergonha. Não tenha relações sexuais com uma mulher e com a filha dela. Não tome a filha do filho dela, nem a filha da filha dela para ter relações sexuais. Elas são parentes próximos dela. Isso é um ato obsceno. Não tome a irmã da sua esposa como esposa rival, para também ter relações sexuais com ela enquanto a sua esposa estiver viva. Não se aproxime de uma mulher para ter relações sexuais com ela enquanto estiver impura por causa da sua menstruação. Não tenha relações sexuais com a esposa do seu próximo, tornando-se assim impuro. Não permita que um dos seus descendentes seja oferecido a Moloque. Não profane assim o nome de seu Deus. Eu sou Jeová. Não tenha relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. É um ato detestável. O homem não deve ter relações sexuais com um animal, tornando-se assim impuro. Nem a mulher deve se pôr diante de um animal para ter relações sexuais com ele. É uma violação daquilo que é natural. Não se tornem impuros por meio de nenhuma dessas coisas, pois é por meio de todas essas coisas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vocês. Portanto, a terra é impura, e eu trarei sobre ela punição pelo seu erro, e a terra vomitará os seus habitantes. Mas vocês, quer o israelita, quer o estrangeiro que mora entre vocês, guardem os meus decretos e as minhas decisões judiciais e não façam nenhuma dessas coisas detestáveis, pois todas essas coisas detestáveis foram feitas pelos homens que viveram nessa terra antes de vocês, de modo que a terra agora é impura. Então a terra não precisará vomitar vocês em razão de a terem profanado, assim como vomitou as nações que viveram nela antes de vocês. Caso se faça alguma dessas coisas detestáveis, todos que a fizerem serão eliminados dentre seu povo. Cumpram a sua obrigação para comigo, não praticando nenhum dos costumes detestáveis que eram praticados antes de vocês, para que não se tornem impuros por meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus. Jeová falou mais a Moisés: diga a toda a Assembleia de Israel: vocês devem ser santos, porque eu, Jeová, seu Deus, sou santo. Cada um de vocês deve respeitar sua mãe e seu pai, e vocês devem guardar meus sábados. Eu sou Jeová, seu Deus. Não recorram a deuses que nada valem, nem façam para vocês deuses de metal fundido. Eu sou Jeová, seu Deus. Se oferecerem a Jeová um sacrifício de participação em comum, devem sacrificá-lo de modo que ganhe aprovação. Ele deve ser comido no dia em que o sacrificarem e no dia seguinte, mas o que sobrar até o terceiro dia deve ser queimado no fogo. Mas se algo dele for comido no terceiro dia, isso será algo ofensivo, não será aceito. Quem o comer responderá pelo seu erro, porque profanou uma coisa sagrada de Jeová. Essa pessoa será eliminada de seu povo. Quando for feita a colheita da sua terra, não colha completamente a extremidade do seu campo, nem apanhe as sobras da sua colheita. Além disso, não recolha as sobras do seu vinhedo, nem apanhe as uvas espalhadas do seu vinhedo. Você deve deixá-las para o pobre e para o residente estrangeiro. Eu sou Jeová, seu Deus. Não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros, não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou Jeová. Não defraude o seu próximo, nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda, até a manhã seguinte. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha um obstáculo diante de um cego. Tenha temor do seu Deus. Eu sou Jeová. Não façam injustiça no julgamento. Não mostre parcialidade a favor do pobre, nem favoreça o rico. Você deve julgar o seu próximo com justiça. Não ande entre o seu povo espalhando calúnias. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou Jeová. Não odeie seu irmão no coração. Você, sem falta, deve repreender seu próximo, para não ser culpado de pecado junto com ele. Não se vingue dos filhos do seu povo, nem guarde ressentimento deles. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Jeová. Vocês devem guardar os meus decretos. Não cruze 2 tipos de animais domésticos. Não semeie 2 tipos de sementes no seu campo, nem se vista com uma roupa de 2 tipos de fios mesclados.
Se um homem se deitar com uma mulher e tiver relações com ela, e ela for uma serva prometida a outro homem, mas não tiver sido remida nem tiver recebido liberdade, deve haver punição. No entanto, eles não devem ser mortos, pois ela ainda não havia sido posta em liberdade. Ele deve trazer a Jeová a sua oferta pela culpa à entrada da tenda de reunião, um carneiro como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele perante Jeová com o carneiro da oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, e ele receberá o perdão pelo pecado que cometeu. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerarão os seus frutos impuros e proibidos. Por 3 anos eles estarão proibidos a vocês, não devem ser comidos. Mas no 4º ano todo o seu fruto se tornará santo, para que haja alegria perante Jeová. Então no 5º ano vocês poderão comer do fruto dela, e assim acrescentarão os frutos dela à sua colheita. Eu sou Jeová seu Deus. Não comam nada com sangue. Não procurem presságios, nem pratiquem magia. Não raspem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba de forma a desfigurá-la. Não façam corte no corpo por causa de uma pessoa morta. Nem façam tatuagem vocês. Eu sou Jeová.